Olá, vivedor! Seja bem-vindo ao Sobreviver Lab Imersão, um podcast de divulgação científica na área da psicologia para você viver melhor. Eu sou o Anderson, psicólogo e doutor em ciências. E eu sou a Marília, psicóloga e também doutora em ciências. Hoje nós vamos conversar sobre o estresse. E mais do que isso, sobre como lidar com o estresse. Acredite ou não, o estresse é inevitável, mas controlável. Prepare-se para enfrentar o estresse e viver melhor. Antes de começar, acesse o nosso hub, link na descrição, e compartilhe esse conteúdo com aquela pessoa que vive estressada, irritada, arrumando confusão por qualquer coisa e ainda brigando com você por pequenas coisas. Juntos, somos mais fortes para enfrentar o estresse. Vamos começar com um exercício de imaginação. Vamos. Imagine que você entrou em férias e nessas férias você planejou um safari na África. Nossa, que rica. Você estava nessa fase de turismo ecológico, em que busca contato com a natureza, cercado de mar, montanhas e vida selvagem. Gosto, achei legal. Horas de voos depois e uma noite de descanso, você estava pronto para a sua primeira trilha. Encontrou seu guia, claro, para evitar surpresas desagradáveis. E lá foram vocês. Mais ou menos depois de 1 hora de encaminhada, você estava adorando o passeio e a experiência. Era tudo muito lindo, até que você se deparou com um leão. Nossa! O guia ficou preocupado e logo avisou que ele fugiu e que não era para ter encontrado um leão no meio do caminho. O leão estava previsto só no passeio de amanhã. Você paralisou, sua pupila dilatou. O fluxo sanguíneo se direcionou mais para os seus músculos para você poder correr. Seu coração disparou e a sua respiração ficou acelerada. Você imediatamente começou a sentir os efeitos da adrenalina e cortisol no seu corpo, que te deixou pronto para lutar contra o leão ou fugir. Isso é ótimo, né? Porque a primeira coisa que você precisa fazer diante de um leão é minimamente se preparar para fugir, não é verdade? Sim, mas essa reação fisiológica é conhecida como estresse. O estresse que prepara o seu corpo fisiologicamente para atacar ou para fugir. Portanto, uma habilidade que tem valor de sobrevivência na nossa espécie e que, portanto, nós herdamos dos nossos ancestrais. O problema é quando você começa a encontrar mini-leões no seu cotidiano. Mini-leões, aqui estamos nos referindo aos pequenos problemas que vivemos no dia a dia, matando um leão por dia diante dos nossos problemas modernos. Nesse sentido, as reações de estresse que você sente todos os dias não são tão intensas quanto aquelas que os seus ancestrais sentiam diante de leões reais na África, mas são também prejudiciais para você. A intensidade das reações fisiológicas é menor, mas a frequência com que temos que matar os leões é maior, e aí com isso pode tornar o estresse crônico, né? Exato. E às vezes são pequenas coisas que fazem parte do nosso dia a dia profissional ou familiar. Às vezes um e-mail mal educado de um colega de trabalho, você já começa a sentir essas reações. Ou mesmo eventos que não são necessariamente produzidos por uma pessoa específica, como, por exemplo, o trânsito das grandes cidades. Sim. Agora que estamos próximos ao Natal, tem muitas discussões sobre o Natal, como vai ser o Natal. Acho que esse também pode ser um momento de estresse. E vários outros exemplos que nós vamos discutindo ao longo do nosso episódio de hoje. Bom, o estresse, ele não é uma doença. Apesar de ter sintomas específicos que acabam afetando outros órgãos, ele não é considerado uma doença. Está mais no espectro do que a gente costuma chamar de síndrome. Um conjunto de reações, né, do seu corpo e também da sua mente e que fazem mal a você, mas que você não sabe identificar exatamente quais seriam as causas específicas. Sim, e aí é comum sentir taquicardia, tensão muscular, dores no geral, principalmente musculares, de cabeça, no estômago, alterações para dormir, dificuldade para dormir ou para manter o sono, alteração na alimentação, no apetite, né? Ou aumenta ou diminui o apetite,
Dificuldade de concentração também pode acontecer. Alteração do humor, principalmente irritabilidade. Como provavelmente ninguém queira sentir essas coisas diante dos mini-leões, tem solução? Tem solução, tem maneiras de lidar com o estresse, tem maneiras de viver administrando, de certa forma, o estresse que você vive. Esse é o nosso objetivo de hoje, no nosso podcast de hoje. Bom, dentre as estratégias de enfrentamento, acho que o primeiro passo é entender o que provoca essa reação fisiológica chamada estresse. É a minha percepção de ameaça ou são eventos externos que de fato justificam essa reação? Faz parte do seu dia a dia ou é pontual? Você fica diante de pessoas ou eventos, ou coisas, ou situações que causam estresse em você? Ou esses momentos, pessoas, situações são pontuais? Quando a gente começa a viver situações de ameaça, às vezes de violência, situações desagradáveis, e começamos a ter essas reações fisiológicas, é como se o nosso corpo gerasse essa memória de reação. E aí, às vezes, a chance dele usar esse recurso aumenta. Então, a gente, às vezes, acaba usando uma reação fisiológica como uma estratégia imediata, mas que acaba sendo disfuncional. E com isso, às vezes, a gente acaba alterando a nossa percepção sobre o que, de fato, é uma ameaça. Principalmente em padrões mais crônicos, né, de estresse. Então, quando a gente discute que identificar a fonte do estresse é o primeiro passo, eu acho que basicamente dá para dividir nesses dois polos, né? Identificar a percepção da ameaça, de algo que pode ser violento, e identificar também quando essa coisa de fato existir, né? Depois que você identificou as coisas, as situações ou as pessoas que causam estresse em você, o segundo passo fundamental é pensar num conjunto de comportamentos anti-estresse. Um conjunto de ações que você pode desenvolver e que podem te ajudar muito a controlar os níveis de estresse que você sente no seu corpo. Acho que tem um jeito de comportamento para anti-estresse que seria evitar aquelas situações que você sabe que você vai se estressar. Então, aí envolve dizer não para aquele evento social que você sabe que vai se estressar porque te desagrada. Evitar encontrar com pessoas ou coisas que você sabe que vão produzir essa reação. Um outro jeito é também tentar controlar o ambiente. Então, se eu identifiquei no passo anterior que trânsito é algo que me deixa estressado, talvez eu possa escolher o bairro que eu vou morar, próximo ao trabalho, para não ter que me sujeitar, me submeter ao trânsito. E aí eu evito o trânsito. Ou então eu combino de entrar no meu trabalho um horário que não tenha trânsito. Se fazer compras no shopping me estressa, então eu posso tentar comprar online. E se você começa a sentir que está ficando estressado com as notícias que você tem visto na televisão ou ouvido no rádio, notícias ruins o tempo inteiro, notícias de tragédia, talvez seja interessante você diminuir um pouco a frequência ou até mesmo evitar ouvir essas notícias por um determinado período, claro, porque é importante que você saiba o que está acontecendo, né, na vida e na sua cidade. Sim, claro que quando a gente discute tentar controlar o ambiente e evitar entrar em contato com elementos que você já conhece que causam reações fisiológicas associadas ao estresse, isso não significa dizer que é simples, basta fugir, se esquivar de tudo que você não gosta. Mas talvez fugir daquelas coisas que não vão te trazer algum prejuízo. Então, às vezes, prova é uma coisa que me deixa estressado. Eu posso fugir de todas as provas? Provavelmente não, né? Então, daquilo que você pode evitar, tente evitar, né? Mas não é evitar puramente, é encontrar outras alternativas
comportamentos alternativos mais adaptativos, né? Para, na verdade, evitar a reação fisiológica do estresse e não a situação em si, porque nem tudo é evitável, né? Agora, considerando que você já está numa situação de estresse, por exemplo, você já está conversando com o seu chefe, que é uma pessoa que você não gosta muito porque ele é meio autoritário e ele te pede coisas em cima da hora, ele faz com que você fique mais tempo no trabalho, fazendo hora extra para terminar determinadas atividades. Então, portanto, você já está vivendo a situação de estresse. Talvez valha a pena tentar expressar o que você está sentindo para ele, claro, nas situações adequadas, nos momentos oportunos para isso. Em situações de empresa, nós sabemos que os recursos humanos existem, dentre outras coisas, para facilitar esse tipo de comunicação, aquilo que eles costumam chamar de feedback, né, de ser um retorno, né, daquilo que a pessoa vive, sente no trabalho, para que o ambiente profissional seja cada vez mais produtivo e também ao mesmo tempo agradável. E essa estratégia de expressar seus sentimentos também é muito válida nos contextos sociais mais íntimos e privados. Então, eventualmente você pode estar chateado em ter que ficar combinando muitas vezes, por exemplo, as festas de fim de ano com o seu companheiro, a sua companheira, talvez os seus pais, enfim, familiares no geral. Muito importante que você desenvolva a sua capacidade de expressar seus sentimentos para essas pessoas, para que você tente diminuir aquele estresse que já está acontecendo em função desses combinados e dessas atividades que precisam ser planejadas juntas. Então isso tem a ver com evitar guardar no seu peito aquela situação que está te fazendo mal. Falar mesmo o que você está sentindo, mas não é falar de qualquer jeito, tá? É falar assertivamente. Que basicamente envolve falar de maneira não agressiva, e acho que uma boa dica para se comunicar sem ser agressivo é se expressar a sua opinião, né? Então, eu sinto isso quando determinada coisa acontece, ao invés de acusar, né? Você me deixa assim, né? Então, acho que essa é uma boa dica para expressar os sentimentos. E também é um bom exemplo do quanto, às vezes, você interpreta uma situação estabelecida por uma outra pessoa como estressante para você, mas a outra pessoa não necessariamente fez aquilo que fez para estressar você de propósito. Então é importante, na hora dessa expressão do seu sentimento, dizer claramente que, olha, eu me senti assim, estressado, porque eu achei que você falou comigo de um determinado jeito que eu não gosto, por exemplo. E aí você também está se comunicando assertivamente nesse sentido. E esses pequenos detalhes na comunicação são fundamentais, né, para predizer os comportamentos do futuro, né, na interação social. Quando a gente vai pedir, né, mudanças ou oferecer alternativas de mudança no relacionamento, é bem importante expressar seus sentimentos e ter uma conversa aberta sobre esses aspectos. E é importante que você também tenha em mente que numa relação social existe sempre o ponto de partida do ganha-ganha. Então você precisa ter essa consciência de que não vai ser 100% como você quer, assim como também não será 100% como o outro quer. Então, se ambos cederem um pouco, é possível que ambos encontrem um meio do caminho que seja bom para ambos. Agora, dentro dessa perspectiva de planejamento e de tentar prever futuro para lidar melhor com o estresse, a agenda do que se fará, como fará, com quem fará é fundamental. Então, ser alguém planejado é ser alguém que equilibra a sua agenda de atividades. Equilibrar a agenda significa estabelecer tempo disponível para trabalho, para lazer, para família, para momentos de solidão, no sentido reflexivo, claro, né? Uma solidão em que você está consigo mesmo, pensando sobre você individualmente. E, finalmente, um momento para o ócio, que é um momento fundamental, que hoje em dia está cada vez mais difícil exercitar.
aquele momento em que você não está fazendo nada específico. Outro comportamento anti-estresse possível é a adaptação diante da situação. Então, não é uma situação que você vai evitar. E aí, o que você pode tentar fazer é mudar a sua interpretação, a sua percepção daquela situação. Então, trânsito é uma coisa inevitável em algum momento na sua vida. Em São Paulo, então, nem se fala. E aí a ideia é o quê? Se distrair, talvez, dessa situação de trânsito e tentar aproveitar alguma coisa de bom que ela tenha. Como, por exemplo... Sobreviver Lab Imersão. Faz o pareamento do seu celular no Bluetooth do rádio do seu carro e escuta a gente. Quando a gente discute mudança de percepção, de interpretação dos eventos, um outro jeito que é possível de fazer esse exercício é tentar enxergar a vida num panorama, fazer um zoom out. Quando a gente tenta olhar como se fosse numa máquina do tempo, né? Então, na minha vida, daqui a 3 anos, 4 anos, o quanto que esse mini leão de hoje vai ser importante. Então, fazer esse exercício de se ver ao longo do tempo, ao longo da sua vida, pode também ajudar a não intensificar tanto esses seus mini leões, né? E não se cobre tanto por coisas ou pessoas que você não pode mudar. Isso é uma coisa importante nessa perspectiva de mudança de panorama, né, de capacidade de olhar para as coisas de um jeito diferente e de se adaptar em última análise. Então, está fora do nosso controle o trânsito, por exemplo. Então você não vai poder mudá-lo. Claro que faz a gente sofrer porque a gente fica parado lá com uma sensação de perda de tempo. Mas, se você tiver com essa sensação, tente fazer essa mudança na sua cabeça, de olhar a situação de um jeito diferente, sem se cobrar muito por estar naquela situação. Não foi culpa sua ficar parado nesse trânsito aí. E nesse tópico sobre cobranças, acho que também é importante pontuar o quanto que a gente tem que tomar cuidado para não se cobrar excessivamente, caminhando para um perfeccionismo. Nós não somos perfeitos, as pessoas não são perfeitas e às vezes o suficiente já é muito bom, né? Então acho que também tentar fazer esse cuidado de perceber as coisas, perceber o lado bom das coisas e não só os defeitos, né? E dentro dessa perspectiva de perceber pontos positivos e negativos, saiba sempre que as pessoas erram e as coisas que as pessoas fazem também podem dar errado. E nesse sentido, também não cobre dos outros muito daquilo que você gostaria de ter ou ser, por exemplo. Porque a cobrança, tanto individual quanto das outras pessoas com as quais você convive, elas tendem a, além de trazer uma visão mais pessimista da vida, porque você sempre vai achar que está faltando alguma coisa, a também querer chegar num patamar que é muitas vezes impossível, né? Que é o patamar da perfeição. Então acho que mudar o mindset, né? Como a gente costuma dizer, ou o estado mental, pode ser bem benéfico para reduzir essas reações fisiológicas do estresse. Então, depois de você fazer todo esse autoexame a respeito de quais são as coisas ou pessoas ou eventos que te estressam, e depois de fazer essa mudança comportamental individual, se adaptando, às vezes aceitando, mas sempre pensando em controlar o máximo possível os eventos ambientais e o seu próprio comportamento, aí tem uma parte importante do seu processo anti-estresse que tem a ver com os contatos sociais que você tem. O suporte social, né, que nada mais é do que amigos e familiares com quem podemos confidenciar segredos, trocar intimidades, né, contar coisas íntimas sobre nós. No geral, eles nos ajudam bastante a compartilhar essas dificuldades, né? Acho que tem um ponto importante deles poderem sugerir alternativas, fazer essa escuta, te ajuda a falar quando a gente fala sobre os nossos problemas. É um exercício de olhar para eles de uma maneira diferente, que já pode trazer diferenças de interpretação. E também te ajudar a desabafar. O ser humano fica muito bem quando consegue desabafar com outro ser humano. Essa é uma habilidade interessante que a gente desenvolveu ao longo dos milhares de anos que existimos. Essa capacidade de se conectar socialmente com o outro, de empatizar, né, de se colocar no lugar do outro.
Aí tem muita gente que faz isso, por exemplo, com figuras religiosas, tem quem faça com amigos, com familiares e, claro, com psicólogos, com terapeutas, né? Ainda que seja mito que o terapeuta só escuta, né? Acho que na terapia a gente não vai só para desabafar, tem outras habilidades que são desenvolvidas, mas grande parte do desabafo também traz um conforto emocional, né? Bom, acho que um outro jeito é tentar controlar os níveis de adrenalina e cortisol, né, que são intensificados quando as reações fisiológicas ao estresse acontecem. Existem algumas maneiras de tentar controlar. A primeira delas é dormir bem. E aí a gente pode elencar aqui aspectos de higiene do sono, que não é complexo, né? Basicamente se resume em controlar o ambiente, então um ambiente mais escuro, mais fresquinho, limpo. Antes de dormir, né, é importante ter rituais ou fazer coisas que não te tragam muita excitação para o seu corpo começar a entender que está na hora de descansar. Tem musiquinha que ajuda a pegar no sono e tentar dormir 8 horas, né, de 6 a 8 horas por dia, acho que ajuda a controlar ou reduzir a adrenalina. Outra atividade fundamental que te ajuda a controlar os níveis de adrenalina no seu corpo são as atividades de lazer. Você precisa encontrar um hobby, um lazer para fazer que não esteja relacionado ao seu trabalho. Então não vale associar lazer com trabalho, são coisas diferentes. Apesar de você poder gostar muito do seu trabalho, você pode ser alguém que ama fazer o que faz profissionalmente, mas é importante que você também tenha outras atividades que não sejam profissionais e que sejam meramente, mas muito importantes, de lazer especificamente. Sim, por isso que não vale nas férias fazer um curso de atualização de alguma coisa associada ao seu trabalho. Isso não é lazer. Tem gente que viaja para fora do país e aproveita, entre aspas, a viagem para fazer um curso. Isso não está certo. A viagem deveria ser de lazer, de descanso e de enriquecimento cultural, mas não necessariamente nos bancos das instituições formais de ensino. Bom, um elemento que a gente precisa tomar cuidado, porque é muito comum, são as pessoas usarem álcool, tabaco e outras drogas para reduzir níveis de estresse, que é muito comum no adulto jovem, né, entre os 18 e 30 anos, o famoso happy hour ou coisas assim, que aí a gente acaba usando esses elementos com uma função que vai trazer prejuízos, né? Imediatamente pode parecer que vai reduzir o estresse, quando na verdade é uma impressão falsa. E principalmente o álcool está frequentemente associado nas pesquisas a respeito com estresse. Então, muito comum que as pessoas consumam álcool para tentar reduzir estresse. E claro, isso não tem como dar certo, né? E aí tem todos os riscos do uso abusivo, né? Então, acho que ficar atento também com essas estratégias de redução. O álcool não é uma funcional adaptada, né? Agora, no lugar do álcool, por exemplo, a pessoa pode usar como atividade de lazer os exercícios físicos. Sim, os exercícios físicos são fundamentais, estão diretamente associados a aspectos psíquicos. Nós até fizemos um episódio sobre isso, discutindo a associação entre exercício físico e cognição. E aí acho que é bem importante, porque só compreender rapidamente que o exercício físico libera endorfina, que é a sensação responsável pelo bem-estar. O único detalhe é que quando vocês forem utilizar exercício físico para reduzir estresse, tentar não se cobrar por desempenho. Então, tentar fazer para se divertir mesmo, né? E não como uma coisa de tenho sempre que me superar, gerar uma autocobrança em relação ao seu desempenho. Você até pode fazer exercício físico de alto desempenho, mas, de novo, fica um pouco parecido com aquela comparação que fizemos com o trabalho. Se você faz exercício físico de alto desempenho, ele deve ser feito num determinado momento.
E aí, num outro momento, você pode fazer um outro tipo de exercício físico para a redução do estresse. Bom, para fazer todos esses comportamentos anti-estresse, é importante vocês colocarem na rotina, na agenda, aí no planner, um tempo dedicado para você cuidar de você mesmo. O cuidado de si tem a ver com a capacidade de desenvolver atividades que sejam individuais, que sejam para você. Então, é muito comum que as pessoas se associem a outras pessoas, uma vez que nós somos seres bastante sociais e que nós gostamos de fazer atividades em grupo ou em dupla, etc. Mas é fundamental que você, em algum momento, faça alguma coisa só sua, específica sua. Aquilo que é seu, que é do seu momento e que você vai fazer, inclusive, não só para reduzir o seu estresse, mas para se conhecer melhor. Sim, tem gente que faz do banho, né, um ritual de autocuidado, um momento individualizado, né, tem todo esse preparo possível, né. Tem gente que usa o momento do café para fazer também essa atividade de pensar em si mesmo, apenas em si mesmo, ou daquele chá que toma depois do almoço. Esses elementos também estão vinculados muito ao relaxamento. Em técnicas de relaxamento, nós temos opções como meditação ou mindfulness, que existem aplicativos que podem ajudar também, né, a fazer a praticar esses exercícios de relaxamento. Que são basicamente exercícios de esvaziamento da mente. É aquela estratégia de tentar criar uma tela em branco na cabeça, como se você fosse um pintor prestes a desenvolver uma obra numa tela em branco. Então você relaxa diante daquilo, você não pensa em muitas coisas, você tenta pensar pouco. E ao mesmo tempo você percebe as sensações do próprio corpo, porque muitas vezes a pessoa nem percebe o que o corpo dela está dizendo para ela, e o corpo fala. Um último ponto importante é sobre a administração do tempo, que é difícil, não é fácil, não é. Mas é possível. Claro que é. Então acho que a primeira coisa é tentar não se sobrecarregar, marcar muitas reuniões no mesmo dia, uma atrás da outra, muitas atividades, muitas tarefas. Saber não se sobrecarregar também é importante. Aí acho que entra naquela discussão de entender o que você consegue fazer ao longo do dia e não se cobrar muito. E elencar prioridades, né? Que é fundamental. Sim, nem tudo é prioridade nesse momento, né? Então também conseguir fazer esse planejamento mais detalhado, né? O passo a passo em partes menores. Porque isso é planejar, né? É saber olhar para o todo e quebrar esse todo em partes menores para que elas sejam feitas ao longo do tempo. Sim. E aí, se houver alguma parte que você possa delegar, faça. Faça, porque você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Se você fizer tudo sozinho, não vai ficar perfeito. Também não sei se você precisa fazer tudo sozinho, né? E contar com a colaboração de outras pessoas é bem importante também nos relacionamentos. Porque geralmente os trabalhos em equipe são não só esperados, como melhores. Então é isso aí, saber administrar o tempo também pode reduzir o seu estresse. Vivedor, muito obrigada pela companhia. Se esse conteúdo foi inspirador e você conseguiu aprender, compartilhe com outros vivedores e junte-se a nós para viver melhor, 1% melhor a cada dia. Até a próxima, porque o conhecimento é infinito.